Bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast Diálogos da Educação, o podcast do Sindiúps, o Sindicato dos Trabalhadores na Educação Pública do Espírito Santo. Hoje eu tenho 2 convidados bem legais. Eu queria que você mostrasse nossos convidados, Vinícius, olha só. Nós estamos aqui com a presença do José Carlos Nunes, que Isso. olha gente, ele é ex-presidente da CUT, ex-deputado estadual, ex-secretário de esportes, futuro deputado estadual, é E isso? pai do Eric Silva. É verdade, você é pai de um campeão, né? Verdade, verdade. E, ao lado dele, nós temos o Jean, que é o Jean professor. Carlos Nunes. Tem que falar o nome todo? É. Jean Carlos Nunes, ele é professor da rede pública da Serra, hoje está como diretor do sindicato e ele nos acompanha nesse encontro, porque a gente vai sabatinar esse candidato, esse Perfeitamente, pré-candidato, é isso? perfeitamente. Tânia, Você é pré-candidato. pré-candidato. Mas, Tânia, deixa eu te falar. É Nunes também, mas não tem o grau de parentesco, Já não, né? perguntaram, É, sabia? Lá na Serra, onde eu moro, perguntaram se é parente do Nunes. Eu disse, não, você tem o nome. É, vocês Eu têm sou nome mineiro, parecido. verdade, inclusive. Eu sou verdade. É mineiro. verdade. Coincidência. Coincidência. Coincidências acontecem. Pois é um prazer ter você aqui, Nunes, Prazer todo nosso. para a gente conversar sobre política, porque é uma coisa importante, daqui a pouco a gente vai ter eleição, Verdade. né? E você é pré-candidato. Quando é a convenção mesmo? Dia 30 agora. Dia 30 de julho. E aí, Quinta-feira. 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 E aí você parte, já tá na pré-campanha, mas aí parte mesmo para a campanha, né? Oficialmente. A É. partir do dia 16 de agosto, oficialmente já começa a campanha. Pois é. Por que que você está aqui no podcast do Diálogo da Educação? Tá botando político tem um pouco de verdade e um pouco de não verdade nessa história. O Nunes, ele tem um trabalho muito importante na questão do esporte, e o esporte está intimamente ligado à educação. E aí eu quero que você fale pra gente por Tanto tá que ligado, Tânia, deixa eu te interromper logo de início. Tanto tá ligado que as aulas de esporte, de educação física, são a preferida do nosso alunado, entendeu? a galera gosta muito, Gosta né? É. muito. O esporte ele, né, se me permite a sua pergunta, eu não sou da área de esporte, mas, fascina, por exemplo, na época de Copa, por exemplo, move a gente, o Move. esporte move. E eu, quando professor, quando numa escola, eu observo como os alunos gostam, né. Parece que tem toda uma áurea ali que é do encontro, é do diálogo, que só o esporte proporciona, então proporciona, né. Então a educação e o esporte têm sim muito a ver e acrescentam muito um ao outro. Mas você veio do movimento sindical. Quer dizer, Verdade. você foi presidente da CUT durante 3 mandatos, depois você deputado estadual e depois secretário de esporte do governo Casagrande. E eu li muito sobre isso, e eu sei que você deu uma geral nas quadras de esporte, nos ginásios, você conseguiu fazer um trabalho de recuperação dessas física es desses prédios, desses espaços. E aí? Conta pra Bom, gente Tânia, isso. primeiro agradecer o convite, né, de estar aqui junto com vocês. É sempre um prazer, né, estar com vocês. Vocês são maravilhosos. Mas assim, eu queria falar um pouco da minha trajetória, né, porque de fato, politicamente vamos dizer assim, a última atividade minha foi à frente da Secretaria Estadual do Esporte, mas eu tenho toda uma trajetória que iniciou lá em 1991, quando eu fui convidado para fazer parte da direção do Sindicato dos Comerciários, né. Mas é importante Você dizer, foi comerciário, trabalhou em no comércio? comércio, isso, trabalhei na Mesbla, né, comecei trabalhando na Santa Terezinha, depois fui para a Mesbla e depois eu fui para a Dadalto. Você Então, acredita que lá em casa tem um um álbum da Maria Bethânia com uma nota fiscal da Mesbla? eu acredito, a Mesbla era Marcou, né, marcou, é. marcou. Eu Mas achei isso outro dia, eu falei: "Gente, tem uma nota fiscal da Mesbla aqui". mas assim, Tânia, como eu estava te falando, então a minha trajetória começa no movimento sindical. Mas eu só fui para o movimento sindical, na realidade eu só fui convidado para fazer parte da direção dos sindicatos comerciários por conta do futebol, né. Eu joguei futebol no passado, né, então joguei futebol até aos 19 Qual anos, era a né, posição? sempre centroavante. Fazia gol direto, ó, era goleador. Ai, que Mas bom. enfim, e aí até com 19 anos, né, eu jogava futebol e ajudava meu pai, mas eu jogava no comércio, a primeira loja que eu comecei a trabalhar com 19 anos, né, com carteira assinada, foi na Mesbla, perdão, na Casa Santa Terezinha. E por conta do futebol,
e aí o pessoal tinha o campeonato dos comerciários, e aí, assim, a gente sempre se destacou, e aí o pessoal da direção, em 1990, me convidou para fazer parte da direção, porque só podia jogar no campeonato do comércio, né, os filiados ao sindicato. E por conta da minha relação, né, com os demais atletas, né, jogadores de futebol daquela época, né, do comércio, eles me convidaram para poder fazer parte da direção do sindicato, né, e para te dizer a verdade, vamos dizer assim, a primeira função minha dentro da direção do sindicato foi secretário de esporte, para organizar o campeonato dos comerciários. Então a minha história começa no movimento sindical, mas muito por conta do futebol. Mas aí depois você descambou para a área política, Verdade, é né? verdade. Aí, bom, em Aí 91 eu fui largou o futebol e foi é, para a área política. verdade, porque aí eu casei, né, em 83 eu casei, e aí comecei sabe, a me apaixonar pelo aquilo que eu estava fazendo, né, porque eu só passei a ter consciência política a partir do momento que eu estive na direção do sindicato, que eu fui convidada a estar a partir de 91. E aí a gente acabou fazendo um trabalho bacana e eu fui, indicado para poder estar presidente dos sindicatos comerciários já em 94, ou seja, no mandato seguinte da direção, eu fui presidente dos sindicatos comerciários e Ou fui seja, presidente você por se 3 destacou mandatos. nisso, né, então Verdade. Eu me por destaquei, Tânia, eu não sei se você consegue lembrar, né, que já tem um tempinho, né, mas em 94 a gente vivia em um momento muito difícil, principalmente para os vendedores na época, né, do comércio. Tinha o reajuste nas mercadorias, era quase que diário, quase não, era diário. era diário, De aquela um maquininha funcionava, que era uma Funcionava, beleza. tinha pessoas contratadas só para ficar etiquetando, né, porque Nossa, então assim, e para os eu ia comissionados. cedo no supermercado para poder pegar o preço do dia anterior. Verdade. Verdade, É era sério era isso, É Jean. funcionava verdade, funcionava eu isso. Ninguém lembro, lembra lembro, disso, porque lembro. a nossa Era na juventude época da URV, foi Que na aí época que o governo mudou Fernando pro real. Henrique Fernando Henrique Cardoso. trocou para o plano Isso real, e aí. aí transformou, para você transformar em real, você tinha uma tal de URV. É, Cara, Isso, unidade real de valor. isso. isso aí. Como os bancos ganharam dinheiro. Rapaz, não Ganharam. não é só eu que estou velho não, né, vocês também, tá vendo? Não, Todo a mundo gente lembra dessa acompanha. Ah, Toda época dessa passagem. eu entrei na CUT em 89. Aham. Nessa época eu já estava na CUT. A primeira eleição do Lula, quando ele teve aqui, eu e Serginho acompanhamos ele. Em 89. 89. Foi eu e Serginho do Sindicato dos Sei, sei, Eletricistários. Rapaz, eu nunca mais vi Serginho. eu também. E aí, outro dia eu vi uma foto Tocava mandada tocava publicar. um violão danado, você sabia? Ele era Aham. muito boêmio, ele era muito Boêmio, boêmio. festeiro e tal. Aham. E, e a gente fez, na época, nós fizemos greve geral em 92, fizemos greve geral em 94, né? Havia uma ebulição, né? O Aham. movimento sindical era muito atuante, né? É, verdade. Bem legal. Então, foi a partir de 94, justamente por conta desse período, né, pela primeira vez os sindicatos comerciários fez uma greve, né, por conta, né, vamos dizer assim, dessa defasagem que os Ó, trabalhadores do parar comércio essa tinha. categoria não é Não é fácil não, difícil. Se eu tá? te contar a história de como é que nós fizemos, você vai morrer de rir. Ó, a gente só para você ter uma ideia, a gente tinha organizado aqui, a gente tinha que fazer alguma coisa. Só que a gente não sabia o que queria fazer. Não sei se você lembra do Germano, Germano Lembro, Quevedo. Germano Germano. era o nosso presidente na época, né? Depois que eu acabei sucedendo ele, né, a partir de 94, mas antes, na greve, ele que estava presidente do sindicato. E aí a gente teve uma maravilhosa ideia. Olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos de manhã cedinho, antes de qualquer coisa, antes de subir em cima do caminhão, bem de madrugadazinha, a gente vai poder fazer um negócio. Nós vamos interditar todas as portas do comércio ali na Jerônimo Monteiro. Meu Foi isso que Deus. nós fizemos. Os vendedores iam chegando para poder entrar na loja, E não não conseguiu. conseguia abrir a porta, ficou no meio da rua, ou seja, na calçada, e aí o trio elétrico passando, pegava todo mundo e pronto, foi a A gente primeira greve arrastava o bacana, povo na arrastava época, isso. Então foi uma greve arrastava. maravilhosa e deu resultado.
O mais importante foi isso, porque às vezes a gente fica muito temeroso, a gente que está à frente do sindicato, e o Jean sabe muito bem disso, Aham. é fácil entrar numa greve. Muito Agora, difícil para para sair. sair, Não, é você tem que primeiro pensar como é que você vai sair para depois verdade. declarar a greve. Verdade. Então, É assim, a verdade. gente teve êxito nesse movimento que nós fizemos, e aí, por conta desse movimento de 94, eu fui presidente do sindicato, passei a ser o presidente dos sindicatos comerciários. Então, um pouquinho da história começa por aí. Pois é, mas aí depois virou presidente da CUT, É, né, conseguiu fazer várias negociações, eu lembro disso. aham, E aí você depois descambou mesmo para a vida política, né, verdade. ocupando o espaço político legislativo, na verdade, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Aham. E aí? Eu sei que você E participou de muitas comissões, teve projetos de leis aprovados. verdade. E aí? Conta isso pra Então, gente. Tânia, assim, eu fui presidente do Sindicato Comerciário por 3 mandatos, mas em 2006 eu fui para a CUT, né, fui presidir a CUT, a maior central sindical da América Latina, da qual inclusive o Sindiúpes é filiado, Retornamos, né, né, e é um dos retornamos em sindicatos 2014. e é um dos sindicatos mais importantes da central, né, Uhum. a nível nacional e aqui no estado também, né, mas enfim, eu tive a oportunidade de estar na CUT como presidente e para mim foi um orgulho muito grande, porque ali foi uma faculdade para mim, né, a gente passa de fato a entender, né, como é que funciona o dia a dia da classe trabalhadora. Uma coisa é você entender a sua categoria, mas a gente sabe que as outras categorias têm muitas especificidades que a gente precisa conciliar uma coisa com a outra. Sim. E eu tive essa oportunidade de conhecer todas as categorias, né? Comerciário, metalúrgico, eletricitário, construção civil, professores, enfim, metalúrgico, É trabalhadores uma rurais, faculdade, na servidores. Como é que verdade, você né. consegue compreender, né, todas essas categorias, os anseios dessas categorias? Então, essa oportunidade eu tive e, assim, foi muito gratificante, né, estar em um local que você consegue trabalhar bem isso. E eu tive essa grata satisfação de conduzir a central por 3 mandatos. E aí, por conta disso tudo, né, O que isso que te acabou fez nos ir credenciando. pois é, houve um credenciamento, mas o que te fez ir, falar: "Não, agora eu vou para a política, eu vou mesmo", Sim, Tânia, assim, partidária Um mesmo, eu né? sempre mandato fui institucional, né. é, Tânia, assim, eu sempre fui uma pessoa muito focada, né, eu tenho uma característica, assim, aquilo que me coloca na mão, né, para mim poder executar, eu faço aquilo como, sabe, com quase com uma obsessão, né, eu sou focado naquilo dali. Eu fui presidente de sindicatos comerciários, eu fui presidente dos sindicatos comerciários. Quando eu fui presidente da CUT, eu fui presidente da CUT. E o que nos animou para estar candidato, né, o trabalho que nós fizemos na central. Nós conseguimos fazer um movimento dentro da central, né, na CUT, que permitiu inclusive a gente criar uma unidade, né, do movimento sindical, e ao mesmo tempo a gente criar uma ferramenta que foi a CMS, para agregar os movimentos sociais dentro dessa coordenação dos movimentos. Isso Uhum. para a gente foi muito importante, porque o movimento sindical e os movimentos sociais, né, movimento de mulheres, movimento negro, movimento, LGBT, enfim, vários outros movimentos, eram um pouco afastado do movimento sindical, né. Então a gente conseguiu trazer isso para tudo para dentro da CMS e, assim, foi muito maravilhoso. E isso acabou nos credenciando. As entidades, os sindicatos entendiam que era muito importante a gente ter uma pessoa na Assembleia Legislativa que pudesse dar voz aos trabalhadores, e aí sim, em 2014, eu fui candidato e a gente conseguiu ganhar as eleições por conta desta unidade da classe trabalhadora. Você falou uma coisa agora muito importante, dar voz aos trabalhadores. A gente, por exemplo, a gente não tem nenhum professor como como deputado, como vereador. Não, vereador tem, né? Não, tem não. O professor Vereador pro tem, vereador professor? Tem, né, tem. temos vários, temos Pois é, Domingos mas Martins, você não Serra. tem. Passou daí, deputado, senador, é difícil. A categoria parece que não. Por que que os comerciários não votam nos comerciários? Por que que professor não vota em professor? Eu fico me perguntando isso. É fácil de responder. Tânia, olha só, o Jean, eu estou falando do Jean, estou falando do Nunes, estou falando de todos os dirigentes. Os trabalhadores, quando olham para o Jean, eles falam: "Eu não quero abandonar o Jean, eu não quero que o Jean saia do sindicato".
Então eles votam no Jean tantas vezes for necessário para manter ele como dirigente sindical. Eles às vezes não votam nele como um candidato, porque ele não consegue enxergar um dirigente sindical como, né, um parlamentar Mas eu não falo só do dirigente sindical, Nunes, eu falo da da categoria. Não, categoria. O aí professor, por exemplo. Quem é professor hoje que é deputado estadual ou deputado federal aqui? Nós não temos. é, E nós temos uma categoria de professor com quase 100.000 trabalhadores na base. Elege qualquer candidato. não, isso é verdade. E a mulherada elege, É, porque a maior 82% são são mulheres. mulheres. Aham. Então, assim, eu fico me perguntando por que que a categoria não elege, jornalista. Não tem jornalista. Quando é porque o cara é de direitosa, não é de esquerda. Uhum. Se for de esquerda, não ganha um voto. É. É um negócio que a gente não consegue eu não consigo Mas entender aí, muito Tânia, isso. uma das explicações, é lógico que tem várias, né? Mas uma das é que o poder econômico influencia muito, né? E nas eleições. E aí a classe trabalhadora acaba indo, né? Sendo seduzida, né? Por aquele que chega e dá algum benefício e tudo mais. Isso que É, acontece também com mulheres, com negros, com indígenas, quer isso, dizer, É. né? é. Mas vamos continuar? Vamos, Vamos ó. nós paramos um assunto aqui que com as Eu minhas queria perguntar dúvidas. ao Nunes uma questão, Nunes, Claro. porque no início de abril, o Nunes se desligou da Sesport, né? E ele fez uma cerimônia bacana, parabéns, tá? Parabéns à Obrigado. equipe, né? Tinha gente do estado todo lá nessa cerimônia. E ali, o Nunes, foi meu filho, né? E tinha vários professores, inclusive o professor do meu filho estava lá, meu filho amou. Mas aí o que eu pergunto assim, como é que foi, né, a gente sabe que está muito interligado esse diálogo com a sociedade, com a comunidade de uma forma geral. Como é que você dialogou de norte a sul do Espírito Santo para tocar essa questão do esporte? É sabido, né, todos nós sabemos que no governo Lula de 2023 o esporte voltou a ter uma tônica, né, no Brasil todo. O Ministério dos Esportes estava praticamente fechado na gestão anterior. E aí, Nunes, a gente viu que no governo federal anterior, né, vários programas de esporte, e aliás, em todas as áreas, né, foi um desmonte aquilo. E aí a gente vê que em 2023 voltou vários programas, vários projetos, inclusive, felizmente, tá? Não é uma área que eu domino, mas a gente acompanha, né? Eu vejo nos bairros pocando de projetos de esporte e fico feliz, porque é melhor, Tânia, uma criança, um aluno nosso, tá ali numa quadra jogando do que tá no celular, Sim. né, do que tá em outros lugares que a gente sabe que seduz nossa juventude, os nossos alunos. E aí, Nunes, sobre a sua cerimônia de despedida lá da Esporte, eu vi tinha muitos professores, muitos colegas meus, né, inclusive, repito, o meu filho viu o professor dele lá, professor de esporte dele, da escolinha dele. E aí, mas e como é que foi essa relação de norte a sul do estado com as comunidades, né, onde chega o nosso alunado, onde vive a nossa população, os nossos alunos? Como é que foi o diálogo? A gente sabe que você tocou projetos de Trabalhou norte a muito. sul, de Uhum. norte a sul do Espírito Santo. E tem que vencer dentro do governo, né. É. Obrigado, Jean, pela pergunta. Bom, a trajetória que eu falei, né, ela começa no movimento sindical e me permitiu a gente, né, evoluir, né, politicamente, né. Mas assim, a minha trajetória também, inicia no esporte. Tanto é que, além de ter jogado futebol, tal, até os 19 anos, eu tenho, né, na família vários atletas, né, são 3 atletas que eu tenho. Tenho o Eric, o mais conhecido, né, o Eric Silva, lutador de MMA, lutou no UFC por 11 anos, né, foi reconhecidamente, né, um dos melhores atletas, do nosso estado, representando o nosso estado, representando o Brasil, em competições internacionais. E eu acompanhei toda a trajetória dele, desde o começo, desde quando ele fazia projeto social. Então, assim, estava no projeto social. Então, assim, eu conheço e sei das necessidades,
né, desde de um projeto social até chegar a um atleta de alto rendimento. A gente sabe das dificuldades que tem esse atleta para chegar no topo. Tem o Bruno, tem o Gabriel, foram a mesma coisa, a mesma situação. E da mesma forma que foi com meus filhos, é com os outros atletas. Então essa consciência, eu sempre tive, e tive a oportunidade, né, de ser secretário, né, por conta, né, de um apoio que nós demos no segundo turno, né, do governador Renato Casagrande. O Renato Casagrande convidou o nosso partido para fazer parte, da gestão, né, e aí internamente, ao conversar com o Renato Casagrande, ele ofereceu a Secretaria de Esporte para o partido. E aí dentro de todos os filiados do partido, né, percebeu-se essa, O seu vamos dizer nome. assim, Uhum. esse trabalho que a gente fez, A porque sua não proximidade, como é foi essa questão? até porque, Tânia, no nosso mandato de deputado, a gente já começou fazendo vários trabalhos também, né, Inclusive dentro do você esporte. aprovou um projeto Verdade, Calçada da sobre a calçada Fama, da fama. vários projetos que a gente fez, o Dia do Futebol Capixaba, né, várias audiências, várias sessões solenes, homenageando os ex-atletas, né, do nosso estado, porque, infelizmente, é isso que acontece, o cara, né, é ídolo em um período e depois acaba caindo na invisibilidade, passa um atleta famoso, um cara que fez muito pelo esporte, passa do lado de uma pessoa, de um garoto jovem que nem conhece a história dele. Não Então, assim, a conhece. gente acabou dando visibilidade a esses ex-atletas, isso tudo no nosso mandato. Então, isso acabou, sendo lembrado, isso quando o Te governador, cacifou para ser esse é, secretário de esportes que você fez e o quando trabalho que você fez no governo. isso, e aí quando o governador ofereceu a Secretaria de Esporte para o partido, Olha, né, é comigo. agora não disputei a eleição em 2022, né, a gente não disputou, então, assim, a gente acabou indo para a secretaria. E assim, Jean, foi muito fácil, do ponto de vista de fazer aquilo que a gente fez. Fácil por quê? Porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente faz com muito prazer, né. Então, assim, ao chegar na secretaria, a primeira coisa que eu conversei com o governador, eu falei: "Governador, a nossa secretaria, né, a Secretaria de Esporte", passado uns 2, 3 meses, né, falei: "Governador, a nossa secretaria é uma secretaria de muita entrega, a gente entrega bastante, só que acaba não tendo um link, né, na política. E eu acho que a gente precisava fazer alguma coisa diferente do que a gente faz, investir mais, principalmente na formação, né, nos projetos sociais, Uhum. mas também não perdendo de vista, né, a projeção desse garoto, né, o garoto acaba tendo uma vocação para uma determinada modalidade, mas ele precisa de apoio, precisa do Estado para que o Estado possa ajudar e contribuir para que ele possa evoluir. Então foi isso que aconteceu desde o começo do nosso mandato. A primeira coisa que a gente fez foi fazer uma verdadeira transformação interna, ou seja, dentro da secretaria. A gente conseguiu fazer, várias obras lá dentro, né, modernizamos todos os nossos, CTs, né, perdão, todos os nossos ginásios. Primeiro lugar que a gente fez a transformação foi na academia de força, né, porque a academia lá era um negócio de maluco. O atleta chegava, ele entrava, ficava 5 minutos e ia embora, porque um calor danado, tal, o cara não se entregava Não muito, né. dava para fazer, É. né. Então, assim, a gente climatizou, né, a academia de força e também climatizamos todos os outros nossos ginásios, botamos os melhores equipamentos que você possa imaginar para aquelas modalidades que são feitas lá dentro do CT, principalmente ginástica rítmica, ginástica artística, né, o ginásio de lutas, todo equipamento que está lá são equipamentos de ponta, ou seja, os mesmos equipamentos que os nossos atletas treinam no nosso ginásio, são os mesmos equipamentos que quando ele vai para fora competir, é o mesmo. O Uhum. mesmo tablado que ele treina aqui, as meninas treinam aqui, vai treinar lá fora, Mas vai aí, ô competir lá Tânia, eu fora. queria perguntar, Nunes, uma coisa que não me vem sempre à mente, né? A gente vê muito o Espírito Santo forte você falou ginástica rítmica, as nossas É, meninas detonam, é. né? Detona. Me parece que a gente é muito bom no futebol de areia, mas os outros, No vôlei canoagem, também, no no vôlei vôlei de também, É. praia, né? Mas aí, é aquilo que você estava falando, no Nunes, parece que a bodyboard. divulgação ela é muito ainda é incipiente, né, o nosso futebol acaba ficando um pouquinho apagado.
no seu avaliar, o que que o Espírito Santo precisaria para poder valorizar? Porque a gente vê, estados que têm essa cultura esportiva, como Rio, São Paulo, Minas, a gente vê como que a população se integra, né, Uhum. mas o Espírito Santo a gente vê que ainda falta muito. Parece que aquilo que você falou, nossos esportistas acabam sendo apagados, né, invisibilizados. É um pouco da mídia que não valoriza, é o capixaba mesmo. Eu quando professor, Falta alguma coisa na escola é Não. para que é esse trabalho para que essa valorização, eh, a formação do aluno na questão do esporte, será que não seria isso que no final, quando chegasse lá no final, ele fosse valorizado? Eu não entendo, porque eu acho que tudo passa pela escola. Se Aham. é, você e forma aí eu bem, você vai ter o Jean fala da invisibilização, invisibilidade. mas eu acho que, tá ligado a isso, Jean. Não Aham. sei. É. E aí, o Nunes, por exemplo, quando eu dava aula lá em Porto Canoa, na Serra, no Ilha da Miranda, para o ensino médio, eu sempre deixava um momento, né, das minhas aulas de inglês para perguntar aos alunos, né, tensionar eles. "E aí, qual o time?" "Ah, Flamengo, Vasco, né, Cruzeiro, Atlético". E aí eu falava, eu fazia questão de depois vir: "E o Espírito Santo?", né, "E como é que você Ninguém sabe quais são o time os do times daqui. Serra, do Álvares", né, mas aí, tinha um ou outro que ia assistir. Mas é A porque gente o vê que pai agora a devia TVE incentivar, né, mas não Hum. fosse uma coisa do Estado, não fosse uma política pública, né, é isso. isso que eu estou falando, de uma política pública, na Aham. escola, para levar Uhum. esses alunos ao jogo, sabe, eu E acho nós que temos foi times centenários, por exemplo, Rio Branco e tudo mais, são times Uhum. centenários. Mas parece que durante um tempo o Espírito Santo esteve no auge, mas foi um ensaio de a gente galinha, está né, em que Uhum. série? Na série D? da série Série D. D. Então, Jean, você fez um monte de perguntas numa pergunta É, só. vai ser uma miscelânea aqui, Você está uma querendo me miscelânea, complicar, Jean. uma Tá miscelânea. querendo Mas, pegar Jean, ele Mas mas a de invisibilidade do é, esporte capixaba, né, ou dos seus resumindo é atores. isso. É, é. isso. Então, Jean, deixa eu só te falar duas coisas. Primeiro, o Espírito Santo é um celeiro de bons atletas de várias modalidades. Nós Uhum. temos vários. O problema nosso é que a gente, por falta de equipamento, por falta de estrutura, os nossos atletas se formavam aqui dentro, né? Criava todas as condições, inclusive para competir, e aí por conta da falta de equipamento e de estrutura, ele sai daqui e vai para outros estados. Eu vou dar um exemplo concreto que é do meu filho. Meu filho, né, começou a carreira dele aqui no estado, mas chegou um determinado momento que ele saiu daqui e foi para o Rio. E ficou lá e virou um atleta como se fosse um Uhum. atleta do Rio. Quantos atletas que saem daqui e acaba representando outro estado porque ele não encontrou no Espírito Santo, né, os equipamentos Foi adequados. isso que você tentou fazer na Correto. secretaria? Segurar os nossos atletas, não só formar os nossos atletas, mas também manter eles aqui no estado. Por isso que a gente entendeu que começava pela estrutura interna dentro da Quantos secretaria. ginásios vocês reformaram? Ah, são inúmeros, são inúmeros. Quadras esportivas, Então, eu compra de claro, equipamento, não claro, tem esses números? não tem. Olha só para você ter uma ideia, Tânia, assim, o governador Renato Casagrande, ele investiu 640 milhões no esporte nos últimos 3 anos e 3 meses, da qual eu, né, estive presente na Uhum. secretaria. Então, assim, não teve um município que não teve, Que não recebeu esse não recurso. teve um convênio do estado para poder reformar quadra poliesportiva, campo bom de bola, revitalização de campos, né. Então, assim, foram vários, vários mesmo. Eu não sei quantificar a quantidade, porque, as quadras municipais, né, as quadras de esporte que fica no município é de responsabilidade Do do município, município, né. é. O estado vai lá e Faz repassa o convênio. recurso, faz o Aham. convênio, correto, Aham. mas a responsabilidade, né, sendo do Você município. acha que o resultado disso vem quando? Porque é o seguinte, você investe hoje, mas o resultado não é agora. A coisa vai Então, chegando, vai evoluindo. essa pergunta eu estava torcendo para você fazer para mim. Olha só, Tânia, assim, tanto eu quanto o Renato Casagrande, nós estamos deixando um legado para o Espírito Santo e para o esporte. Principalmente para o Uhum. esporte, né, porque nós, realizamos primeiro nós fizemos 5 conferências, em cada região.
cada micro-região nós fizemos uma conferência, no total dela foram 5, para a gente poder discutir e debater com as pessoas, né, com os atletas, com professores, com entidades, com as No seu associações, local. lá no seu reduto, para discutir a vocação regional de cada município. Ai, que legal. Então, assim, nós construímos o nosso plano estadual do esporte. Ou seja, até ontem a gente não sabia onde a gente queria chegar com o esporte. E quando a gente faz um plano, né, esse plano estratégico, a gente passa a ter um horizonte. Então, eu sempre, né, tenho uma definição, assim, do que eu sempre defendo, é de que quando a gente faz planejamento, a gente sabe aonde a gente quer chegar, porque a gente discute diretrizes, ações, meta, fica muito mais fácil para você alcançar o seu objetivo quando você planeja. Quando Uhum. você não planeja, e era isso que aconteceu até ontem, antes da gente chegar na secretaria. Era o destino que estava levando a gente. Cada ação que a gente fazia, fazia por fazer. A gente não tinha um objetivo concreto. E qual é o objetivo do plano nosso? É para que daqui a 10 anos a gente tenha o resultado que a gente espera. Ter mais atletas nossos do estado representando nas Olimpíadas, nas competições nacionais, nas competições internacionais. É isso que a gente quer dentro desse plano estratégico. Manter as políticas públicas, que hoje não é uma política de Estado, é uma política de governo. Uhum. Todas essas políticas que a gente tem dentro do governo Renato Casagrande, são programas que ele instituiu, como Campeões do Futuro, Bolsa Atleta, Tem Voe Boa Atleta Atleta, também, né? O Vai Boa Atleta. Atleta, Vai Atleta. todos isso são programas do Aham. governo, né? Lei de incentivo, chamamento público, tudo isso são programas de governo. Pois é, mas No plano estadual, a gente garante que isso seja um proje um programa de continuidade, pois é, isso independentemente que eu de ia qual perguntar, porque tudo isso está dentro desse programa que dentro vocês desse plano. desse plano que vocês Correto. planejaram. Então agora, mesmo que outro governador assuma o governo, ele vai ter que seguir aquele mesmo É caminho. isso aí, meu anjo. Porque é muito fácil, né, primeiro corte que um prefeito ou um governador vem fazer, né, é no esporte, é na cultura, Uhum. é no esporte. Então, assim, quando Acha você áreas indispensáveis, né? isso, e a gente sabe a Indispensáveis. importância que é. A gente Não, no começo da a conversa cultura, gente, o esporte ele está ligado à educação. Eu acho que então, Sim. não Tá dá para você separar isso. verdade. intrinsecamente ligados, Ué. entendeu? Então, assim, a gente deixa uma coisa que eu acho que é o mais importante de tudo, que é esse plano. Então, assim, a gente tem um plano hoje que é pensar o esporte para daqui a 10 anos. Eu acho que isso é muito importante para todos nós. Você me Entendi. fez uma outra pergunta, Jean, por isso que eu falei que você fez um monte de perguntas É, numa uma só, miscelância. sobre a questão do futebol capixaba, né? Aham, Os sim, nossos Ah, eu times queria aqui. falar das federações. Também. Não vou falar não. Vou Vai ter que ficar fazer outro quieta. podcast, entendeu, Tânia? Do Vou nosso, ficar quieta. do nosso futebol. Assim, o Estado, né, o Espírito Santo já teve clubes nossos disputando Série A do campeonato na década de Isso. 70, na Aham. década de 80. O futebol capixaba foi né, teve o seu auge, né? Sim. Infelizmente, Eu com a ia para o estádio da evolução, Desportiva. ué, com a evolução, né, do futebol no país, né, no Brasil e no mundo, isso o Espírito Santo não acompanhou. Ficou para E trás. aí é por uma simples questão, infelizmente, os nossos dirigentes, né, que estão à frente dos clubes daqui do estado, como o sistema é um sistema associativo, né, acaba tendo muita dificuldade para poder Acho fazer com que o tudo nosso muito é isso atrasado. aí. Muito Então isso atrasado. não foi evoluindo o esporte do mesmo o futebol capixaba da mesma forma que foi em outros estados, né. Hoje que a gente já começa a ter assim, uma evolução com alguns clubes, por exemplo, o Rio Branco passou a ser SAF, né, o Porto Vitória, né, é um time de empresários. A Desportiva já está se discutindo, né, para virar SAF também. Ou seja, está O que profissionalizando. que é SAF. SAF? SAF é uma associação, Ah, né, entendi. deixa de ser uma associação para ser uma empresa. Ah, entendi, Então, entendi. hoje Tratar o esporte como um negócio, isso não aí. como Entendi. Uma como é coisa que é? Uma coisa de meramente favor, de de compadre, né? associativo, né, associação, ó, você Quebra o galho não ali, pode. Para que você tem uma corrupção Ó, enorme, enorme. Tânia, para você contratar
um jogador, você precisa fazer uma assembleia. É mole? Então, quer dizer, você quer trazer um jogador, ele quer trazer outro, o outro quer trazer outro, aí vai para votação. Imagina quando é que contrata um jogador. Só estou dando um exemplo aqui, meio que meio ilustrativo mesmo, né? Mas Uhum. da dificuldade, do formato do que é associação, né? Dentro do futebol. Então, Aham. assim, eu acho que isso fez com que o nosso futebol Essa atrasasse um mudan pouquinho. essa mudança de associação para a SAF, você acha que isso pode dar certo aqui, Com Nunes? certeza, eu Porque deu acredito. certo em outros Eu lugares, né? acredito, eu acredito muito. Sabe, É uma coisa profissional, né, é uma é, administração profissional já, deixa de ser Uhum. aquela coisa de compadre, de isso comadre, aí, sabe, aquela verdade. coisa porque era assim, sempre foi assim, né. Sempre Uhum. foi. Tânia, assim, falando de esporte, né, o que eu vejo, né, por exemplo, hoje eu vejo tão, essa valorização no dia a dia. Por exemplo, no meu bairro, na minha região, tem no mínimo 3 a 4 projetos de esporte. Tanto é que o meu filho participa de 2. Ele participa de manhã, né, e também à noite. E achei legal, Nunes, porque o projeto da tarde, final de tarde, as escolas da prefeitura da Serra, o ano passado terminava a aula, 5h10 por aí. Aí as meninas saía da escola e ia para o esporte. E aí a prefeitura mudou a metodologia, passou para ser em tempo integral, sair 18 horas. E aí pronto, como é que faz? Aí o projeto foi e alterou também a sua demanda. Aham. O início do horário é 18 horas, então os meninos saem da escola, lá na região de E André já vai Carlone, de direto. Carapina, onde eu moro, e vai direto pro esporte. Nunes, assim, você falou de dois programas que até anotei aqui nas minhas. Tem várias perguntas ainda, hein? É, Mas tem aqui o Bolsa Jean tem uma Atleta. colinha. É, Tem. tem Bolsa Atleta e o Vai Atleta, né? E a gente vê que esse financiamento é do geral. Aí pega aluno, é para a sociedade capixaba, é para os alunos de uma forma geral, seja os jovens, né, de uma forma geral, seja para os estudantes de escola pública, de escola particular. Como é que é esse financiamento? O acesso ao financiamento é muito complicado? É por federação? Como é que é? Não, olha só, como eu disse, né, você fez um monte de pergunta, acabei até É esquecendo porque de tem falar mais, uma, gente. Eu que eu acho que anotei foi a aqui, mas Tânia tem que mais. falou sobre as escolas, Uhum. né. Hoje existe, né, 2 campeonatos, que é os jogos escolares, né, que todo ano tem, envolvendo todas as escolas, né, municipais. Então, sabe, esse ano nós tivemos aí a participação de 64 municípios, disputando os jogos escolares, com várias modalidades, né. Então, assim, é É uma é festa, uma né. festa. Nossa, E a Sessport primeiro participa tem não, é organizada pela pela Secretaria de Sessport. Ah, Esporte. legal. Então, tem as etapas regionais, depois tem a etapa estadual. Olha só Uhum. que bacana, né. E além dos jogos escolares, tem também os jogos na rede, né. Então, assim, são 2, um Projetos. coordenado pela Secretaria de Esporte e o outro coordenado pela SEDU, né. Uhum. Então, assim, são 2, vamos dizer assim, são 2 momentos importantes para os jovens, né, Uhum. os alunos, tal. Bom, essa é uma questão. A outra questão que você fala, né, sobre a questão do Bolsa Atleta e do Vai Atleta. Vôlei É Atleta. vôlei até? É. Vôlei Atleta. Quando nós chegamos lá, tinha uma separação entre o bolso e o vôlei, né. O que que nós fizemos, né, então o vôlei atleta, muitas das vezes, era utilizado por pessoas, inclusive, que, sabe, que não tinha, O que que é vôlei atleta? Eu não conheço Você compra de esse. passagem. financia a passagem Ah, aérea. compra de passagem aérea. É. É. Uhum. E aí, o que que nós fizemos? Nós juntamos esses 2 programas, o bolsa e o vôlei. Para quê? Para que a pessoa, para poder ter o atleta, para poder ter acesso ao Bolsa Atleta, ele tem que ter resultado. Não pode ser Hum. qualquer um: "Ah, vou escrever". Não, ele tem que ser para atleta, é Bolsa Atleta, é para o cara que vive, né. É, Uhum. óbvio, né. É, verdade, senão seria outra coisa, né. Então o Bolsa Atleta, para que o atleta tenha acesso ao Bolsa Atleta, ele tem que competir, tem Sim. para ter resultado. Então, assim, o vôlei serve para isso. Então nós linkamos essas 2 coisas. Então o atleta, ele se inscreve, é um edital, ele se inscreve, no Vôlei Atleta,
quando ele é contemplado, e aí tem aí as competições a nível nacional, a nível E ele internacional, tem a e garantia ele de tem a ir. garantia de ir lá Ai, que buscar o legal. resultado para que no ano seguinte ele possa dar entrada também via edital no No Bolsa Bolsa Atleta. Atleta. O Bolsa Atleta é para atletas de alto rendimento, Uhum, né? Ou seja, a pessoa que vive daquilo, né? uhum. Então, assim, não é, Não é o cara que vai joga queimada lá no é final de semana verdade, não, tá, Jean? é isso aí. Não é não, tá, Uma Jean? carreira. Mas dentro do Bolsa Atleta tem o Bolsa Estudantil também, que é justamente para poder dar uma valorizada, né, nos jovens alunos, né? Tem lá o Bolsa Estudantil também. Entendi. Então, assim, é uma coisa bem completa, porque Agora, olha só, a gente está falando muito de futebol, de é, esporte e tal, não sei o Esporte. quê, mas olha só, nosso podcast já tem mais de 30 minutos e daqui aham, a pouco eu vou ter que encerrar, mas eu quero saber uma coisa que eu acho que é para a gente aham, finalizar o nosso encontro aqui. Você se coloca novamente como candidato. aham, Não, eu não posso chegar para você e falar assim, quais são os seus projetos? Porque primeiro que você nem é candidato ainda, você é pré, isso aí, né? verdade. Mas assim, você sabe o que que é fazer fazer dentro da Assembleia Legislativa que já esteve lá. Assim, de tudo que você se propõe na questão do esporte, na questão da educação, o que é que você acha que dá para fazer se você for eleito? Tânia, assim, aquilo que eu Onde falei no você vai se começo, né? A minha, dedicar ao quê? Qual é é, a sua área de atuação? então, a minha origem vem do movimento sindical e essa raiz a gente não, né, Não não se perde, né? perde, né? Então, assim, sendo eleito, a partir do dia 1º de janeiro, perdão, dia 2 de fevereiro de 2026, 27, o que a gente pretende fazer lá é a mesma coisa que a gente fez no mandato anterior. É, primeiro, ser a voz dos trabalhadores lá dentro da Assembleia. Segundo, criar possibilidades reais de fazer muita escuta, né, de fazer audiência pública, conversando com os trabalhadores de diversas modalidades, diversas categorias, comerciário, metalúrgico, eletricitário, professores. Quantas audiências públicas no nosso mandato nós realizamos, né, ouvindo os professores, Uhum. correto? Então, assim, a gente quer, estando lá, Ser o ter, representante da classe de trabalhadora. fato, estar lá representando os trabalhadores. Eu vou te falar uma coisa que eu acho que isso é muito importante. Eu vejo muita falta disso Sim, hoje. a gente não Olha tem só, esses nós estamos representantes. nós estamos num debate a nível nacional, que é o fim da escala 6x1. Isso eu queria falar também, porque na Olha, sua categoria isso é isso influencia muito, fundamental verdade. nos comerciários, E É, né? isso reflete na também na escola. Na escola. escola. Então, o que que acontece? Olha a falta de ter, assim, não quero falar mal de ninguém que está lá, mas olha a falta que tem, a gente não ter uma pessoa que tem esse olhar, né, com relação a essa pauta. Porque nós tivemos uma vitória na Câmara Federal. Os Aham. deputados federais votaram a Votaram. favor. Aí você tem um senador que Trava no, senta em É, cima do projeto e trava, pronto. trava no Senado. Não era importante ter senadores um comprometidos, deputado né? estadual daqui fazer uma audiência pública, chamando os 3 senadores nossos para poder se posicionar com relação a essa questão da pauta que está lá. Porque a gente tem 2 senadores que são contra. Então, mas aí ele teria que estar olho no olho com o movimento sindical, com os trabalhadores, para poder falar o que ele. Exatamente, cobrar deles. É, isso Uhum. aí. Então, nada impediria da gente fazer uma audiência pública. Isso é a falta que a gente tem de não ter uma pessoa que tem essa voz, né, que representa os trabalhadores lá. Na Então, o Assembleia meu Legislativa. desejo é fazer esse papel, é cumprir esse papel, entendeu, Tânia? Então, assim, estando na Assembleia Legislativa, pode ter a certeza de que esse lado, né, esse DNA que eu carrego, né, com relação à questão do movimento sindical, do movimento dos trabalhadores e tal, né, vai estar sempre Na na minha mira, vai estar pauta, na né, mira. sempre ali no meu dia a dia. E é Uhum. claro que a gente conciliar as 2 coisas, né, tanto, a luta dos trabalhadores, ou seja, E da sabe, a educação também, deixa pauta eu incomodar o Nunes aqui, claro. ô Tânia, e vai demorar mais 10 minutos o seu podcast, Não, o não nosso vai podcast. não, Mas não outra vai coisa não. também que o É Nunes está falando aí da escala 7x1, 6 que por 1. Fim da 6 por escala 1, 6 por 1. o fim da escala 6x1, que um senador lá de um estado que tem menos de 5 milhões de habitantes travou, sentou em cima e travou, Sim, Que é o né? presidente do ao É o Senado. presidente, alumbre. travou. Então, o quão é importante a gente ter representantes, né, da classe trabalhadora nesses espaços. E
Aqui no Espírito Espírito Santo Santo também não. carece Aqui no disso, Espírito Santo Nunes, eu também. fico indignada, eu vejo só um senador defendendo os É, trabalhadores Aham. e os outros 2 defendendo eles próprios. é. Tânia, E olha aqui só, no Espírito, você me permite, só para concluir meu raciocínio, claro. sim, o pré-candidato Nunes. No Espírito Santo também chegou na Assembleia Legislativa em março desse ano, nosso Verdade, estatuto. a questão do estatuto de Parou, vocês. Parou, parou, parou. parou, gente. Parou. Olha só, aquilo foi discutido, foi um trabalho extenso pela nossa coordenadora da Rede Estadual Uma Noêmia, uma luta luta. tremenda. Aí chega lá, simplesmente param, desconsideram tudo. Como é bom ter como é bom seria ter um representante para assim, Dilps, vamos fazer sim uma audiência pública. Vamos Vamos. chamar. Era para fazer, por que que não fizeram? Aí ficou Porque lá a gente não parado, tem os aí agora não dá para representantes, a votar gente não mais. tem. É É. importantíssimo ter representantes. E o Nunes, quando estava lá, por exemplo, aquela questão da Escola Viva, foi aquele auge da Escola Viva, Foi uma mesmo. polêmica Nossa danada naquela Senhora. época. Né? E E eu chegava o participei projeto lá, na disso. mesma hora ele chegava, sindicato, ó, chegou aqui, ó, chegou isso aqui da educação. Me ajuda nisso daqui, ó. Perfeitamente. É importantíssimo a Isso é gente verdade. ter. Se eu tenho uma amiga que falava assim, se o boi soubesse o seu poder, a cerca não impedia Não ele era, de não era impedimento, né? não era impedimento, né? Se, desculpa até usar essa analogia, né? Mas é real. Se a população soubesse o seu poder, ela não desperdiçava seu voto assim como desperdiça, cara. Uhum. Votando em Mas pessoas já não pouco falei que comprometidas. nenhuma mulher foi eleita em Marechal Floriano? Nenhuma É, mulher foi vereadora? Eram 49 mulheres, tiveram 13% dos votos. Elas votaram nos homens. uhum. É. Entendeu? Não mudou Aí nada. nós temos deputados que fica fiscalizando o Instagram dos professores. Cara, o que que tem a ver o Instagram do professor com o que Não, e Na sala de deputados que aula. vão para a invadindo, porta de escola que invadindo a vai liberdade de cátedra, isso, entendeu? querendo botar, Aí como é que é? a A mordaça, né? mordaça nos Isso, professores, isso. né? Essa é a ideia, E né? Aqui mesmo no e centro de normalmente Vitória. são os defensores Em nome da isso. da família, família, da... Deus, não sei o Aqui quê. mesmo no centro da capital, nós tivemos várias investidas de um parlamentar contra a escola estadual ali perto do Palácio, e aqui no centro de Vitória. E aí, quando o estatuto chega lá na Assembleia Legislativa, se calam. Era direitos que estava lá e garantido, né, para a classe trabalhadora da educação. Uhum. E E eles simplesmente fazem isso, travaram. espera passar a eleição, aí Isso, depois, aí já não não. tem mais interesse nenhum, tem que ter Isso. outra legislatura e começa tudo de novo, a Começar discussão tudo começa do de novo zero. e Começa começa do tudo do zero. zero. É. Olha O voto só, tem consequência. olha só, Pronto, vocês estão me falei. enrolando, tá? Não, Vocês estão me eu queria, enrolando. para encerrar, eu Tem Tá me queria só... enrolando, hein? Não, tô não, meu anjo. Eu Só bati- para encerrar, eu queria fazer uma fala, porque a gente falou de senadores. E Uhum. nós temos um senador aqui Sim, que é, o sabe, Contarato. que é um cara assim formidável, é um cara que sempre esteve do nosso lado, E é do lado dos professor também, trabalhadores. E Fabiano quero Contarato. falar de um, sabe, Ele é professor. de um feito que vai marcar a história do nosso estado. E que isso sirva de exemplo, inclusive, para outros estados. O Contarato, ele está indicando, olha o tamanho do comprometimento dele. Ele está indicando uma mulher negra para ser a primeira suplente dele. E Gari ainda por cima. A Ivani, né? A Ivani. do Cindy Lima. Isso, sabe, isso não Ela é pouca merece. coisa, Tânia. Depois Não é daquela pouca prisão coisa. arbitrária. Tânia, Foi isso horrível não aquilo. é pouca coisa. Não, Isso não. tem um significado enorme para a gente, enquanto trabalhador. Né? Então, assim, isso a gente tem que Dá isso a gente visibilidade, tem que falar para a sociedade, tem que falar valoriza. para os trabalhadores, tem que falar o quanto que a diferença de um verdadeiro representante dos trabalhadores, né, no Senado, na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa, o que isso significa, né, Uhum. para nós, enquanto trabalhadores, operários que somos. Né? Então, assim, Então, dia 30, você acha que sacramenta a sua candidatura? com certeza. Às 19 horas lá no Álvares. É no Isso, Álvares, né? 19 horas. No Está Álvares convidada você, Eu o vou, Jean. Não, eu estaremos vou lá. votar. É. Eu sou Filiado filiada. ao PT, Eu vou né? votar, Isso. gente. Ah, Olha só, eu agradeço muito. Mas o já presi- terminou, Tânia? Tem tanta Pô, coisa aqui que eu anotei. Eu ia Ô, falar de Tânia. Cobilândia. então, tá vendo? Não, mas olha Entendeu? aqui, você pode Eu ia falar guardar a de sua colinha. Aliás, me dá Cobilândia. essa Tem colinha. duas escolas, tem duas escolas estaduais em Cobilândia. Aliás, tem municipal também. Eu ia falar também da Calçada da Fama, mas a gente já falou, entendeu? Ia falar. Eu tive em Una.
Nesse Nessas recesso escolar, andanças, eu nessas fui lá na andanças região suas. do Caparaó e eu vi o trabalho seus, ô Nunes, lá na região do Caparaó, com vários campos, várias quadras, entendeu? E ver a juventude ocupando esse espaço. Tânia, a nossa juventude tem que largar o celular, Ah, A mas telinha. se entendeu? tiver Tem que. equipamento, se Isso aí. tiver campo de futebol, se Projetos. tiver Isso. projeto, eles vão largar, porque É, eles gostam muito mais de ir para fazer isso do que ficar no celular, porque não tem Verdade. Não opção, né, tem, Jean? né? perfeitamente. Por isso que é importante demandas por isso. Então tá, olha Né? só, agradeço muito a presença de vocês, de você, Jean. Obrigada por você me ajudar a fazer o podcast aqui com o Nunes, que preciso de um companheiro, né, para fazer Aham, esse negócio, não claro, posso fazer claro. sozinha. E eu desejo sucesso na sua campanha, tá? E Muito sucesso, que a gente vá na agradeço a posse dele presença. dia 2 de fevereiro de É, 2027, estaremos lá na Assembleia Legislativa. ele é um apoiador da E categoria dos sim, professores, então é importante isso. Tá. Pode Agradeço contar com a muito a gente. presença de vocês, tá? Se você quiser dar uma palavrinha final. Não, só agradecer a você, Tânia, agradecer a direção, né, do Sindiúps por ter me convidado. Me coloco sempre à disposição, né, o dia que vocês acharem para a gente dar continuidade, inclusive, essas Ai, diversas eu, que- perguntas que ai, eu deixou. quero te falar que nosso podcast agora tem dia e horário fixo. É Então, toda quarta-feira, às 19 horas. ah, Você tem um compromisso com o Sindiups. deixa com nós, então. Eu Aí, vou e outra estar coisa, pode ver atento. todos os episódios lá no e ainda YouTube. pode comentar lá no chat. Ah, legal. Comenta, Comenta, compartilha, para Então dar engajamento. eu posso perguntar ao pessoal, perguntar não, falar com o pessoal para poder comentar o que que eles acharam desse bate-papo nosso aqui hoje? Pode. Ah, Esse sim, bate-papo de sim, campeões sim. aqui, ó. Ah, Perfeitamente. viu? Dá o seu like, É. comente aí na parte de Isso. comentário. Tanto no Instagram quanto no, Fala, no Ele- qual é o YouTube. endereço? Qual é o endereço que a gente É faz? só Sindiups. Arroba Sindiups, Sindiups? arroba Sindiups no É. YouTube, arroba Sindiups no Facebook e arroba Sindiups Oficial no Opa, Instagram. No pô, Instagram. bacana aí, tá vendo? Mas ele também está no Spotify, Eita, como rapaz, Diálogos vocês da estão... Educação. Nós temos ó, podcast Diálogo da Educação. Pô, legal, Podcast do bacana. Sindiups. Agradeço muito. Pô, bacana. Pois é. Então, já que você já sabe que este podcast vai estar no ar quarta-feira, às 19 horas, sempre às quarta-feiras, você tem um compromisso com o Sindiups. Mas, antes de qualquer coisa, eu quero te pedir para você se filiar ao sindicato. Muito importante a sua participação. Se você quer um sindicato forte e atuante, tem que contribuir, tem que ajudar, tem que participar, tem que ir para a Assembleia, tem que definir as coisas, tem que ajudar para que o sindicato ajude a classe trabalhadora, ajude os professores. Bom, falando disso, muito obrigada. Tamo junto. Perfeito. Até o nosso próximo episódio.